Sejam novamente bem-vindos depois do café. Vamos agora dar seguimento à nossa grade de programação, trazendo para a próxima palestra o senhor André Nogueira Hibler, para proferir a palestra intitulada Apometria Sensorial, onde começa e onde termina a técnica apométrica. O senhor André Nogueira Hibler, por indicação da nossa casa Centelha de Luz, aqui em Farroupilha, é terapeuta, consultor e coach do SPIND, Centro de Desenvolvimento da Mente e da Alma. Em sua formação, é mestre em comunicação social pela Unicinos do Rio Grande do Sul, especialista em imagem publicitária e bacharel em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem formação em terapias integrais e é um dos idealizadores da terapia cocriacional Z. É coaching executivo pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, com várias certificações internacionais. Aplica a apometria no consultório, suas terapias e auxilia grupos no desenvolvimento da técnica, acompanhando atividades e ministrando cursos e palestras. Trabalha com a canalização de elementos relacionados à apometria através do agrupamento de trabalho de São Dalfon a partir do astral. Com a palavra, o senhor André Nogueira Hibler. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pela acolhida, agradecer especialmente a Luz e o Centelha de Luz pela indicação do meu nome para estar aqui hoje conversando com vocês. Eu vou pegar o passador de slides. Eu confesso que é um momento especial para mim, vir aqui conversar com esse grupo, que sempre estuda apometria. Eu sempre tive vontade de vir aqui, mas sempre dava alguma coisa de agenda que eu não podia estar nos eventos de estudos da UGE. Ou tinha algum curso que estava fazendo, ou tinha alguma coisa. Vocês sabem que a vida ela é meio caminha por caminhos diferentes e a gente se encontra onde o fluxo vai. Meu objetivo hoje, com esse título, é justamente a gente poder continuar as reflexões, né? O Fábio trouxe uma série de reflexões sobre ética, uma série de elementos, e uma das coisas que sempre me chamou a atenção quando tive, todas as vezes, seja um grupo pequeno, seja um grupo grande, ou até mesmo alguém interessado em saber sobre a apometria, muitas vezes essa pessoa entendia que aquilo era técnica e ponto. Né? Que a gente não ia além da técnica, que a gente só precisava dar os comandos da forma correta, instalar os nossos dedos e acontecia a mágica de alguma forma. E que a gente não precisava de desenvolvimento espiritual, que a gente não precisava de consciência aberta e desperta, e que principalmente a gente não precisava de sensibilidade. Não é preciso ser sensível para ser apômetra, a gente só precisa dominar a técnica. Não é o que muitas pessoas entendem e imaginam, mas a gente precisa de sensibilidade para tudo. Vocês já devem ter ido conversar com alguém que vende pãezinhos na padaria e essa pessoa foi sensível com vocês. Ela conversou, ela dialogou, ela trocou ideias e o pão parece que ficou mais gostoso. No outro dia vocês foram encontrar um outro atendente que foi brusco, foi grosso e principalmente nem cumprimentou vocês. E parece que o pão ficou mais seco e pior. Faz diferença ter sensibilidade na vida? Faz toda, né? Só que às vezes a gente começa a achar que ser sensível é fazer mimimi, ser vítima, né? Sair o tempo todo por aí com lágrimas nos olhos, emocionado, como se todas as coisas do mundo fossem belas, lindas e prânicas. Como se o astral fosse aqui na terceira dimensão e como se o astral fosse só prana e iluminação. Também não é isso. A gente precisa aprender a dosar as duas coisas. E o objetivo dessa reflexão é justamente isso, para que a gente comece a aprender a dosar, ou melhor, inaugurar uma reflexão de quanto é essa dose. Então, a apometria sensorial, onde começa e onde termina a técnica apométrica. Nosso cronograma, e eu prometo seguir fielmente os prazos estabelecidos de alguma forma, se for possível. Né? A gente vai começar então com uma indução apométrica, contextualização, reflexões, depois a gente vai construir sentido para entender efetivamente o que é essa história de apometria sensorial, e não é um novo tipo de apometria, fiquem tranquilos, certo? Não é um royalty que vai vir aparecer um curso de formação para vocês fazerem por R$2.000, não. É uma outra lente, uma outra forma de
também enxergar a mesma apometria que a gente já faz, não um novo jeito de fazer a apometria, certo? Como fazer isso? A definição disso e a indução de encerramento. E daí a gente já começa com duas coisas diferentes. A gente tem a palavra indução no começo da palestra e a palavra indução no final da palestra. E se a gente for falar de contexto histórico da apometria de alguma forma, ela surge com aquela palavrinha hipnometria e depois ela é modificada porque a hipnometria não serviria para o contexto todo. E quando a gente fala de indução, a gente está falando da principal técnica da hipnose, que é quando a gente induz alguém a algum estado específico, certo? E daí vocês devem estar pensando, tá, a gente vai voltar nesse assunto de novo, né? Não, o objetivo não é voltar nesse assunto. O objetivo é induzir vocês para um estado sensorial onde a gente consiga entender efetivamente como funciona um aspecto apométrico quando eu envolvo a minha sensorialidade, certo? Nem todas as casas vão ter o privilégio que a gente tem aqui no Jardim nesse momento, por exemplo, que em cada uma das tomadas tem um richô com aromas, né? Tem um aqui, lá dos lados, tem aromas também. A gente não tem ar-condicionado em todos os lugares, não tem climatização. O ambiente é quase perfeito para a gente fazer o que a gente está fazendo, né? Por que não é quase? Por que não é perfeito? Por que é quase? Porque sempre vai ter uma insatisfação. E a indução, ela serve justamente para a gente sobrepor as nossas insatisfações e colocar todo mundo na mesma energia. Fazer com que todo mundo esteja da mesma forma, no mesmo ambiente. E o nosso objetivo não é que todo mundo esteja no mesmo ambiente dos seus problemas, é um ambiente diferente. É um ambiente onde a técnica vai ser realizada e ela vai poder ser propagada ou desenvolvida de uma forma onde a gente tenha pleno amor e plena confiança. Vocês já ouviram falar nesses dois conceitos, pleno amor e plena confiança? É difícil de a gente falar de pleno amor e plena confiança no ambiente espiritual, principalmente como bem lembrou nosso colega anterior, dos elementos que aconteceram no final do ano passado, né? Como é que eu vou ter pleno amor e plena confiança? Para que a gente possa fazer essa indução com pleno amor e plena confiança, eu vou pedir que vocês usem a espiritualidade de vocês nos próximos 5 segundos, fechando os olhos e pedindo mentalmente para o mentor de vocês que ele esteja presente, que ele proteja todos os seus corpos de luz e principalmente o seu corpo físico e não permita que nada que não faça com que você tenha elevação ou despertar de consciência chegue até você. Peça essa blindagem. Peça que esse momento aconteça, porque eu vou precisar que vocês tenham comigo pleno amor e plena confiança. Entreguem a responsabilidade desse filtro para os mentores de vocês nesse momento. Peço que vocês sigam com os olhos fechados. Nós vamos fazer 3 respirações, inspirando e expirando lento e profundamente. E eu vou fazer contagens de 1 a 3 e de 3 a 4, conforme vocês inspiram e expiram. Inspirando, 1, 2, 3, expirando, 3, 2, 1, inspirando, 1, 2, 3, expirando, 3, 2, 1. Segue mantendo a tua concentração na respiração, no inspirar e no expirar. E enquanto teu corpo relaxa, permite que eu faça contagens de 1 a 7. Cada uma dessas contagens vai harmonizar os teus centros, os teus chakras e desdobrar os teus 7 corpos principais. Ao final dessa contagem, todos nós estaremos num ambiente diferente. Um ambiente, uma construção de paredes brancas, com espaço para palestra, mas o exterior, a natureza, os elementais e a espiritualidade governam. Vai sentindo a energia despertar a partir do teu chakra básico, na contagem de 1 a 3. 1, 2, 3. 1. Libera a energia para o teu segundo centro,
2, 3, 2. Permite que a energia siga subindo até o teu terceiro centro, liberando o teu poder interior em 1, 2, 3, 3. E a energia vai subindo até o teu cardíaco, alinhando e harmonizando a tua empatia, teu amor próprio em 1, 2, 3, 4. E a energia segue o seu rumo naturalmente até a tua garganta, liberando, aliviando, permitindo que o teu quinto centro se harmonize. O espaço da materialização da tua vontade nesse plano em 1, 2, 3, 5. Permite que a energia suba até o teu frontal, liberando a tua visualização interior. Sente, visualiza, imagina que a tua mente criativa vai despertando em 1, 2, 3, 6. Libera a tua energia até o teu coronário, a sede da conexão com a divindade, e permite que esse ambiente inteiro esteja plasmado em 1, 2, 3, 7. Com essa organização, com essa construção mental, vai voltando aos poucos por aqui e agora, para que nós demos sequência a essa palestra, abrindo os olhos, se sentindo pleno no seu corpo, se espreguiçando, voltando e se harmonizando. Para muitos de nós, esse processo é um processo simples, diário, e que a maioria de nós vai fazer esse fluxo. Se alguém já fez formação de Theta Healing, a gente vai descer, vai subir, vai viajar, né? É longe para construir com o Criador. Se a gente já fez alinhamento dos chakras, esse é um processo natural para muitos de nós. Só que outros vão ter dificuldade de fazer esse caminho de harmonização. E esse caminho muitas vezes já vai fazer a limpeza naturalmente de todo o nosso corpo e já vai alinhar uma série de elementos. Porque cada um dos nossos corpos tem relação com um dos nossos chakras, uma das nossas características diferentes na materialidade. A gente não precisa fazer dessa forma, mas o simples fato de a gente induzir todas as pessoas que trabalham conosco ao mesmo estado, à mesma energia, já começa a criar sensorialmente a mesma egrégora. E esse é um dos objetivos principais que a gente trabalha. Se a gente fosse contextualizar e voltasse no tempo, em questões históricas da apometria, a gente iria falar sobre uma série de coisas lá da apometria, depois a questão da apometria, o desenvolvimento, a utilização do médium de corporação, a gente vai ter as técnicas que vão sendo desenvolvidas e assim sucessivamente. A gente pode falar do salto quântico, da quantidade de energia que a gente precisa para a geração do impulso eletromagnético para fazer as modificações que a gente precisa no campo astral, certo? Seja ela conduzida por nós, enquanto médios, ou seja conduzida pela equipe astral e nós conduzindo esse trabalho e coordenando esse trabalho de alguma forma. E a gente pode falar de egrégora. De todas as coisas que a gente mais fala na apometria, normalmente a gente fala dessas duas coisas, né? Eu vou falar de história, vou contar a história, e daí a maioria dos eventos, espaços que a gente vai, a gente retoma toda a história, conta toda a história de novo, e fala, e fala, e fala. Muitas vezes a gente fala um pouquinho de salto quântico e de impulso eletromagnético, mas poucas vezes a gente fala de egrégora, de construção de grupo, de estar no mesmo ambiente. E por que falar de egrégora é tão importante? Porque a gente trabalha com um material plástico no astral, que é o nosso ectoplasma, né? Então, muitas vezes para o processo de cura, eu preciso da energia ectoplasmática de um ser humano encarnado, concorda comigo? É o material necessário para isso. Agora, se eu estou com a minha cabeça lá em casa, pensando na xícara, na leiteira que eu deixei no fogão,
porque nessa simulação ninguém usa micro-ondas. Né? Estou pensando na leiteira que eu deixei no fogão. Se eu desliguei ou não desliguei o fogão, se ela já está queimando, se meu outro leite se apagou, se o gás está vazando, se vai explodir. O que eu fiz com o ectoplasma? Sujei. Dá para aproveitar o ectoplasma sujo? Não tem o que fazer. E essa simulação de preocupação é uma simulação leve. Né? Porque muitas vezes a pessoa vai abrir uma ficha, ela está trabalhando, doando energia para o trabalho, ou como doutrinador, e essa abertura de ficha vem um problema. Como, por exemplo, eu e minha esposa estamos há alguns anos tentando engravidar e sinto que tenho problemas com impotência. Na hora do ato, eu não consigo realizar o ato. Você já deve ter passado por isso alguma vez. O que a pessoa que está com a mente poluída vai pensar nesse momento? Besteira, concorda comigo? E besteira das grandes, né? E ela vai pensar provavelmente no histórico dela e no processo dela. O que ela vai fazer com o ectoplasma dela? Sujar. Qual das duas sujeiras é pior? Faz diferença? Vocês tomariam a água que sujou do detergente da louça ou a água que sujou da privada? Nenhuma das duas, né? Então, a gente suja com uma facilidade muito grande o nosso ectoplasma. E a gente começar a entender que construir uma egrégora e utilizar os nossos recursos sensoriais para isso e para a manutenção dessa egrégora é algo extremamente importante. E daí começam as reflexões. Até onde vai a técnica apométrica? Até onde eu preciso me responsabilizar pela minha sensibilização, pela minha sensorialização, pela minha forma de olhar o mundo? Será que se eu olhar aquela criança fraquinha, diminuída, com amorosidade, e não olhar para os detentos com amorosidade, eu tenho um problema? Será que eu preciso separar a técnica do ser humano? O que eu preciso saber? Quais são os conhecimentos que eu preciso dominar? São as leis da apometria? Além das leis da apometria, o que mais eu preciso dominar? O que mais eu preciso saber? Porque uma vez eu fui trabalhar num centro e me falaram que eu tinha que saber isso e aquilo, e mais 10 mil formas geométricas sagradas, e mais não sei quanto de impulso de energia, e também dominar todos os chakras e quer saber o nome dos elementais. Com o sobrenome. CPF, RG. E daí, além disso, não ficaram satisfeitos. Ainda queriam que eu soubesse cada um dos planetas, de onde vem a energia, como a energia era formada, de onde que era o Exu que eu trabalhava. Ele era do complexo de Sirius, de Órion, de onde que era? Eu preciso saber isso para daí, a gente começa a ir por vários caminhos. Tem um caminho que eu posso escolher e saber isso. Tem um caminho que eu posso escolher e saber isso não entrou no meu caminho de alguma forma. E daí a gente começa a se perguntar, o que pode me levar mais longe? E a gente não está falando de me levar mais longe eu enquanto indivíduo, porque eu sei o que pode me levar mais longe é um avião, não é? Porque se eu for de bicicleta, tem o limite das minhas pernas. Se eu for de carro, tem o limite geográfico. Se eu for de trem, tem o limite geográfico. Se eu for de barco, tem o limite de terreno, né? Água, não anda no solo. Agora de avião eu posso ir onde eu quiser. Ah, mas eu posso usar um ônibus espacial. Tá, vamos brincar que o avião e o ônibus espacial são meio primos, então eu posso sair de um e entrar no outro. O que pode me levar mais longe? Qual é a técnica que me dá mais resultado? Com quais eu consigo ajudar mais pessoas? Com quantas delas eu consigo promover mais eventos eficazes que vão fazer transformações nessas pessoas? Essas são as reflexões que me levaram a construir esse conteúdo. E a gente começa a construir sentido para isso. Por que isso existe? Ou por que isso acontece? Quando a gente começa a falar de estímulo sensorial, a gente está falando de um benefício para a egrégora de grupo. É a primeira coisa. Se eu entro numa cafeteria às 3 horas da tarde, eu estou com fome ou sem fome se eu almocei meio-dia? Estou com um pouquinho de fome, não é? Se eu sentir um cheirinho de café, aumenta ou diminui minha fome? Aumenta. E se tiver um cheirinho de pão, aumenta ou diminui minha fome? Aumenta mais ainda.
E se o pão, além de ter um cheirinho de pão, tem um cheirinho de queijo derretido, aquele queijinho tostado, sabe? Que fica na geladeira? Não dá mais fome ainda? Dá, né? Isso é estímulo sensorial. Quando eu tenho um grupo, onde tem alguém nesse grupo, que naquele dia chegou correndo do trabalho, só que o trabalho começou às 5 da manhã, a pessoa carrega tijolo o dia inteiro, e ela foi para o grupo sem tomar banho. Que estímulo essa pessoa está me trazendo? Cansaço, afastamento, né? Eu quero repelir aquela pessoa de alguma forma. Então, a gente precisa entender como o estímulo sensorial vai gerar uma egrégora de grupo. Às vezes, eu vou precisar ter coisas simplérrimas do tipo, amigo, aceita essa balinha de hortelã? Né? Porque trabalhar contigo hoje não está fácil. Se eu não fizer isso, se eu não tiver essa capacidade de entender que o estímulo sensorial faz diferença no meu ectoplasma, e eu entender que aquele amigo está me perturbando as ideias, porque eu fico pensando, cada vez que ele abre a boca, que está difícil de trabalhar e que não vejo a hora de acabar o trabalho, eu estou acabando com a egrégora do grupo. Eu estou dizendo, querida espiritualidade, trabalhe sozinha, porque eu estou aqui hoje só para entregar pãozinho de mau humor. Né? Resolve alguma coisa? Você está sendo útil? Muito provavelmente não. O salto quântico. Pergunta valendo R$1 milhão. Olha só. Vocês têm mais vontade de chegar em casa quando vocês vão encontrar um lar organizado, confortável, com uma pessoa sorrindo, os animaizinhos alimentados, limpinhos e cheirosos, ou uma casa bagunçada, um esposo ou uma esposa mal-humorado, as crianças tudo suja, os cachorros tudo fedido e com pulga? Qual das duas casas dá vontade de chegar? A primeira opção, concordam comigo? Agora vamos fazer uma simulação aqui, tá? Vocês estão com a seguinte condição emocional. Vocês estão tranquilos, respirando lenta e profundamente, felizes, bem-humorados, animados e empolgados, porque vai ter uma prova daqui a 15 minutos sobre tudo que foi visto ao longo do evento de hoje. Situação A. Situação B. Vocês estão cansados, estressados, desconfortáveis, com o sapato apertando, com fome. Não estudaram nada e daqui a 15 minutos tem uma prova sobre o conteúdo que foi visto hoje. Qual das duas provas vocês vão sair melhor? A primeira. Imagina se eu tiver que doar energia para o trabalho espiritual. Imagina se eu precisar me concentrar a ponto de doar energia para um trabalho que vai ser realizado. Ou me doar a ponto de precisar me conectar com os meus mentores para receber intuição e não história da minha cabeça para um trabalho a ser realizado. A maioria de nós lida com as histórias dos nossos atendimentos e não com a intuição. Porque a gente reproduz aquilo que a gente já viu antes. Porque a gente está cheio de coisas dentro da cabeça e não permite que a intuição chegue. E concentração energética, que seria a mesma coisa que o salto quântico. Não é? Então, se eu estou num momento sensorialmente prazeroso, eu consigo concentrar energia. Se eu estou vindo reto, andando de bicicleta, tá? Acabei de pegar a bicicleta, estou confortável, minha roupa está boa, o tênis está bom, o ambiente está bom, eu me alimentei. Vem a lomba, aquela logo que termina a rodoviária, ali tem uma lomba bem pequenininha, né? Vou subir aquela lomba. Consigo subir se eu estou preparado? Se a bicicleta tiver marcha, troca a marcha e subo. Agora, estou cansado, não comi, vou conseguir subir? Pior ainda. Já seria difícil normalmente. A origem dos nossos estímulos sensoriais, de onde que eles vêm? Eles podem ser orgânicos, e daí a gente vai ter uma série de elementos sensoriais que a gente pode construir para qualquer espaço. Isso serve para qualquer ambiente. Eu posso ter esses bichos, como tem aqui, tem ali, tem ali. Eu posso ter os incensos, eu posso ter uma água de cheiro, eu posso ter a iluminação do ambiente, mas eu também posso ter estímulos mentais.
processo de indução ou as âncoras mentais, certo? Fechem os olhos por mais 30 segundos, é o máximo que eu peço que vocês fechem os olhos. Imaginem um potinho redondo na frente de vocês. Nesse potinho redondo tem um creme que exala um cheiro achocolatado, junto com uma noz que vem lá do Canadá, avelã. Ela é triturada, é feito um creme, é misturado. E esse creme de chocolates com avelã, vocês estão pegando ele acabou de ser feito, ele está novinho. O cheiro dele ainda é um cheiro quente, porque ele acabou de sair da panela e foi para esse potinho. Vocês estão pegando esse creme, passando numa torradinha. Pega essa torradinha, sente a textura que faz, sente a textura, imagina a textura, sente o gosto do chocolate dissolvendo na língua. Pode abrir o olho. Saliva. Mentalmente a gente pode gerar qualquer estímulo sensorial. Agora vocês imaginam a seguinte situação, certo? A gente está falando de estímulo sensorial e que mentalmente dá para gerar qualquer estímulo sensorial. Qual é a primeira coisa que a gente faz num grupo quando a gente diz para as pessoas que estão trabalhando, para elas, ao irem para casa, não levem nada que não é de vocês. Se estiverem se sentindo mal ou desconfortáveis, avisem e comuniquem ao grupo. Não é isso que você acredita na maioria dos grupos? Né? Só que tem alguns grupos que no final rola uma mijada, né? Tipo, a pessoa espera o final dos trabalhos para dizer que o caixa está atrasado, que o trabalho está difícil, que os trabalhadores não se concentram, que eles têm que estudar. O que eu estou fazendo com os estímulos sensoriais dessa pessoa? Lá embaixo. Se eu estou baixando estímulos sensoriais, e lá na primeira palestra, o doutor mostrou para a gente um funil que aparecia cada uma das frequências de sentimentos, lembra? E imagina a gente descendo, e a gente desce lá na culpa e na vergonha. Frequência lá embaixo. Quando eu sair pela porta do centro, o que eu vou levar para casa? Tudo que estava lá na porta, né? Então, o estímulo sensorial, ele não é só o cheiro, ele não é só o gosto, ele não é só o tato, o paladar, é também o que eu escuto, né? A minha audição também entra nesse aspecto todo. Eu preciso compreender isso. E daí a gente começa a falar de química do sentido. Até onde vai a técnica apométrica, o que eu preciso saber dominar o sentido, como que meus sentidos estão envolvidos. É a reflexão que a gente está fazendo. A partir do momento em que as leis estão estabelecidas e que a técnica se baseia em comandos e na geração de impulsos eletromagnéticos que permitem a execução de tais comandos, o que mais o apômetra precisa saber ou entender? Precisa entender de gente? Agora, eu trouxe mais um elemento complicador que a gente precisa entender de sentidos de gente. Então, se eu começo a entender que eu afeto os sentidos das pessoas, e ao afetar os sentidos das pessoas, eu estou mexendo na frequência delas, e mexendo na frequência delas, eu estou mudando o padrão vibratório, e mudando o padrão vibratório, eu estou fazendo com que ela tenha associação com entidades de mais alta frequência, de mais baixa frequência, eu posso estar estragando todo o trabalho que eu fiz, dependendo da intenção ou da forma como eu conduzo esse trabalho. E daí a gente começa a pensar, tá, mas a gente de coisa. Por exemplo, a gente mistura as formas geométricas, geometria sagrada, está lá dentro da geometria. A gente fala da interação dos corpos, que é um preceito lá de origem hindu e uma série de outros elementos. A gente mistura a química através da cura das plantas, a fitoterapia, os florais e a aromaterapia, quem nunca fez um MOF, né? Os cristais, a cristaloterapia, quem nunca plasmou um cristal no astral para trabalhar dentro do processo da apometria. As cores, a cromoterapia a gente usa quase o tempo todo, é uma constante. A neurogênese e psicogênese, para alguns de vocês isso pode ser um elemento novo, mas são técnicas para induzir o desenvolvimento de novos neurônios e também a novas crenças dentro da pessoa, dentro do indivíduo. As hierarquias sutis, e daí eu coloquei hierarquias sutis englobando caboclos, pretos velhos, exus, lebaras, mestres ascensos. Gente, eu misturei todo mundo na mesma sacola e escrevi hierarquias sutis.
Então, se vocês quiserem brigar comigo, não tem problema, né? Orixás, entidades de Umbanda, elementais da natureza e por aí vai. Cada grupo vai adicionar várias e várias técnicas, não é mesmo? A gente vai adicionar elementos para construir isso. A nossa forma de lidar com essa ferramenta. Eu posso usar um bisturi para tirar uma verruga, para fazer uma cirurgia plástica, para cortar papel. Posso, né? Se eu comprar e pagar por ele, ou se eu furtar ele, né? Pode acontecer, tipo uma caixa, por causa da caixa da raiva, pode acontecer, né? Mas eu posso usar ele de diferentes formas. A apometria eu também posso usar de diferentes formas. Então a gente precisa entender que essa mistura das técnicas, são conhecimentos, técnicas cruzadas que nos permitem direcionar e construir a realidade astral. Simples assim. É quase tão simples que a gente começa a complicar. Porque tudo que é simples demais tem algum problema, né? Como é que eu vou resolver uma coisa com uma oração? Como é que eu vou resolver a minha doença mudando quem eu sou internamente? Não, é simples demais, é simples demais. E daí vem a pergunta, são tantas ferramentas e a gente mistura elas de formas diferentes, né? Ah, são muitas ferramentas, mas o que faz um procedimento mais eficaz do que o outro? O que faz o grupo A, o grupo B, o C e o D ter resultados mais positivos, mais negativos? Qual é a diferença? O que o grupo da segunda tem de diferente do da terça, da quarta, da quinta e da sexta? São as técnicas misturadas? Não. É os médiums? Às vezes. Né? Mas o principal é esses elementos aqui. Segurança faz diferença? Toda, né? Firmeza faz diferença? Pô, absoluta. Se eu não tiver firmeza, eu não sei dar comando. Amorosidade faz diferença? Faz, né? Se eu não tiver amorosidade, eu desconstruo tudo que eu fiz. A gente já falou disso. Bondade faz diferença? Sim. Bondade não é bonzismo, né? Bonzismo é uma característica negativa. A pessoa que é bonzinha com todo mundo, não é bem boazinha. Ética faz diferença? Determinação faz diferença? E essa última aqui, ó. Permissão faz diferença? Se eu me permito, eu vou além. Se o outro me permite, eu posso ir mais longe com ele. O que tudo isso aqui é? Sentimento. Concorda comigo? São sentimentos diferentes. Então eu tenho sentimento de segurança, sentimento de firmeza, amorosidade, bondade, ética, determinação e permissão. Posso transformar esses sentimentos em ação? Posso. E eles podem ser adjetivos também, se eu quiser. O que esses caras vão ser? Eles vão ser sensações. Eu me sinto seguro. Eu me sinto firme. Eu me sinto bom. Eu me sinto ético. Eu me sinto determinado. Eu me sinto permitido a fazer. A partir do momento que eu transformo sentimentos em sensações, eu estou falando de quê? O que sente no nosso corpo? As nossas sensações do nosso sistema sensorial. Não tem outra forma de reconhecer o mundo. Tanto que todas as nossas faculdades mediúnicas são sensoriais. Logo, esses sentimentos são sensações, eles vão ter interferência dos nossos sentidos. Se eu tiver os meus sentidos de alguma forma perturbados ou direcionados para um aspecto negativo, eu vou desconstruir todos esses elementos. Então, a pessoa estava lá com dor de barriga e soltou algo que não deveria no meio da reunião, né? Se tem um médium claro e olfativo, eu já estou perturbando os sentidos daquela pessoa, né? Primeiro que ele já vai ser mais sensível olfativamente. O médium claro e olfativo é aquele que reconhece elementos do astral através da olfatividade. O umbral está presente. Oi? Já vai achar que está pesada a coisa, já faz um descarrego forte. O que vai acontecer aqui? Eu preciso entender que esses caras, os nossos sentidos, estão envolvidos em todo o processo. Então eu preciso ter uma clareza mental de entender que eu preciso preservar os meus sentidos ao longo do meu trabalho, ao longo da reunião. E daí vem aquela coisa, né? Muitas vezes, no sentido de agradar, algumas pessoas nos dão presentes.
Vocês já devem ter recebido um presentinho de grego, que é aquele presente que tu ganhou, mas é para trabalhar a vida, né? Vocês sabem que tem caixinha de incenso de R$1 e tem caixinha de incenso de R$200, certo? Como assim tem caixa de incenso de R$200? Tem caixa de R$200. Só que tem caixa de incenso de 3, de 4, que já são diferentes. A caixinha de incenso de R$1 é incenso de carvão. Ele é cancerígeno, ele gera uma fumaça tóxica e todos eles têm praticamente o mesmo cheiro. Com mais R$2 tu tem incenso de massala, que é o extrato puro, triturado, jogado num pauzinho e que é queimado. Ele pode ser tóxico também, se as janelas ficarem fechadas, mas ele tem aromas diferentes. Só que o que eu quero chegar para vocês não é no custo disso, porque o custo, muitas vezes, ele é relativo, cada um de nós vai ter uma oportunidade de compra diferente. Só que o incenso de R$1, qualquer lugar compra, não é verdade? Então tem a casinha pequenininha que trabalha lá com nação, com quimbanda, com uma série de coisas. O que ela vai comprar? Ela está preocupada com a sensorialização dos médicos, com um padrão vibratório mais positivo? Ela quer fazer fumaça. Ela vai comprar um incenso de R$1 ou um incenso de R$3, que já começa a ser um incenso de massala? De R$1, né? Porque ela quer fumaça, tem que ter muita fumaça. E daí essa pessoa vai receber pessoas na sua assistência, que a gente pode chamar de pacientes, consulentes, clientes, e aí vai. Pessoas que são recebidas na assistência. Essa pessoa que vai lá naquele centrinho de quimbanda de nação e que sente aquele cheiro, tem uma prática ritualística sendo desenvolvida naquele espaço, não tem? É uma forma de operar. Lá muitas vezes ela pode chegar, se estribuchar, fazer o fiasco que quiser, que muitas vezes aquilo vai ser exaltado, aplaudido e que bonito, vem trabalhar com a gente, né? Vocês já devem ter visto isso acontecer em algum lugar pelas cabeças balançando, que eu vejo depois. O que vai acontecer com essa pessoa que foi nessa prática ao longo de muito tempo? Ela vai começar a fazer uma coisa que o nosso cérebro faz naturalmente, que se chama associação. Quando ela chegar na casinha nossa para trabalhar, que a gente construiu com toda humildade, só que a gente não prestou atenção nos sentidos e comprou um incenso que faz fumaça, qual é a associação que essa pessoa vai fazer de causa e efeito? Eu vou estribuchar, né? E daí a gente começa a ter uma série de efeitos que são da série dos sentidos, efeitos anímicos, que são ativados pelos nossos sentidos. O principal agente ativador dos aspectos anímicos são os nossos sentidos, certo? E daí a gente não está entendendo, porque tem um monte de perturbação muitas vezes no lugar, certo? E a forma de a gente construir o ambiente é uma forma que vai gerar associações deletérias e não associações de alta frequência. Simples, né? É igual quando a gente conhece alguém e a pessoa está com aquele cheiro de perfume barato. Todo mundo sabe que é cheiro de perfume barato, né? Aquele cheiro. Mas tem gente que usa. Logo que a pessoa se aproxima da gente, o que a gente pensa? Que cheiro de perfume barato, né? Que vai se afastar. E a gente quer se afastar daquela pessoa. É a energia que a gente quer gerar? Não. E a gente está falando agora de um sentido só do olfato. Quantos nós temos? Pelo menos 5, né? A gente pode descobrir vários aí se a gente começar a cruzar eles. A fé é o elemento mais importante? Sem fé eu faço alguma coisa? A fé move montanhas, né? Se eu não tiver fé, eu não consigo mover nem um grão de areia. Mas eu preciso ter fé para começar. E a fé, meus caros, nada mais é do que uma sensação. Por que nós temos tantos movimentos onde as pessoas, por exemplo, tem uma missa em vários lugares, um movimento carismático, que a pessoa cai, ela desmaia. Porque ela tem tanta fé que ela desmaia, que ela recebeu o Espírito Santo. É uma indução de sensação, ela é induzida àquela sensação. Mas aquilo é negativo? Não, vai aumentar a fé dela.
sistema dela, do rito dela, da forma dela de construir, aquilo aumenta a fé dela. Nós participaríamos desse movimento? Provavelmente não. Porque não faz parte da nossa forma de sensorializar. Isso não aumentaria a nossa fé, nos tornaria mais descrentes muitas vezes, que talvez nós não nos envolvêssemos. Agora, tudo aquilo que nos dá uma sensação positiva, de liberdade, que parece que talvez faz... não aumenta a nossa fé? Porque a fé nada mais é do que a sensação de estar em contato com a criação. E os sentidos são a nossa informação sobre a realidade. Toda vez que a gente quer trabalhar sobre a nossa realidade, a gente altera os nossos sentidos. Tanto que os alucinógenos, as drogas alucinógenas, vão mexer sobre o quê? Nosso sistema nervoso e os nossos sentidos como um todo. E nós vamos ter uma noção distorcida da realidade. Quem disse que as pessoas que estão inconscientes ou na cegueira espiritual não estão com seus sentidos alterados? Provo para vocês. Vamos chegar em casa hoje. Vamos tirar as nossas roupas de sair na rua, colocar nosso pijamão, aquele de flanela, porque vai estar mais fresquinho enquanto o sol sair. Nosso chinelinho de andar em casa. Vamos nos afundar no nosso sofá confortabilíssimo, ligar a televisão num volume perfeito, gigantesca a televisão, arrumar a luz e afundarmos assistindo televisão até a hora de irmos dormir. É prazeroso? Depende. Depende do que está vendo, né? Depende do canal. É prazeroso. Eu consigo dizer para alguém, larga esse prazer e vem para uma reunião mediúnica? Né? Porque a informação que ela tem da realidade é o que os sentidos dela traz para ela. Como é que a gente começa a mudar a nossa vida? Quando começa a doer. Quando eu sinto a dor. Quando alguém for lá e cortar o gatunete, já começa a mudar a vida, né? Ah, meu filho não faz nada. O que tu faz para isso? Eu faço tudo para ele. Fala de diferença? Não faço. Manipulação dos sentidos igual a manipulação da realidade. Eu manipulo os sentidos, eu manipulo a realidade. E daí, antes da palestra que falo sobre ética, é extremamente importante, porque é muito fácil manipular os sentidos de alguém. Logo, é muito fácil manipular a realidade de alguém. E o meio espiritual é o meio com maior número de pessoas sentindo dor. E é o meio com maior número de pessoas querendo mudar a sua realidade. Logo, nós temos extrema responsabilidade com a manipulação dos sentidos daquelas pessoas que nós atendemos, consultamos, indicamos, aconselhamos e por aí vai o dicionário inteiro de sinônimos. Para que serve isso tudo, certo? Para que a gente precisa entender isso tudo? A primeira coisa, quando a gente fala de grupo, a gente já falou que a gente está falando de egrégora, não é? Essa egrégora ela pode ser trabalhada na abertura, a forma como eu estou conduzindo, eu estou abrindo esses trabalhos, para colocar todo mundo na mesma sintonia e todo mundo dentro da mesma frequência, certo? A gente fez alguns testes e alguns ensaios trabalhando com indução através de fones de ouvidos, trabalho com método completamente diferente, todos deitados e fazendo a indução e os comandos, todo mundo ligado através da mesma frequência, usando fones de ouvido e distribuindo as informações por radiofrequência. Gente, não aconselho para quem não está preparado para fazer isso, porque a gente vai para a estratosfera nesse processo. Porque a gente entra num processo de imersão de sentidos e a gente começa a construir coisas que, se a gente não tiver cuidado, podem ser fortes demais. A abertura, a manutenção. Então, por exemplo, eu tenho um ponto de umbanda que é tocado ao longo dos trabalhos. Eu tenho um mantra hindu que é tocado ao longo dos trabalhos. Eu tenho um incenso que passa ao longo dos trabalhos. Tudo isso tem que contribuir para a manutenção da egrégora que eu quero formar. Hoje o trabalho é de cura, amanhã é de
obsessão. E no meio do trabalho eu uso elementos, incensos, elementos visuais, elementos auditivos, que são de desconstrução. Desconstrução logo é desobsessão. Eu consigo construir cura quando eu estou desconstruindo? Consigo só limpar. Agora, curar e reconstruir? Não. Então eu preciso me preocupar com a manutenção do trabalho e com essa egrégora que está sendo formada também. E o encerramento? Por que eu preciso me preocupar com a egrégora de encerramento? Que eu vou para casa. Senão leva tudo junto. Eu preciso me preocupar que, se vocês forem na minha festa, seja eu estiver fazendo 35, 40, seja bodas de 25, 40, 50, quando vocês forem para casa, vocês não vão ter indigestão da comida que eu servi. Primeiro ponto. Segundo ponto, vão ter se divertido com as músicas que eu escolhi. E terceiro ponto, não vão falar de mim, porque o objetivo do ritual era energia positiva. Se eu fizer uma festa que vocês comem, a música não agradou vocês nem um pouco, e vocês saem falando mal de mim, fez sentido eu fazer a festa? Não, né? Por mais que em alguns momentos da história a igreja de Pedro tenha sido corrompida e que tem todo um trabalho de resgate que está acontecendo e tudo mais, a palavra missa significa o quê? Festa. É a celebração do Deus vivo. E a gente começa a refletir. Quando eu mando alguém embora para casa, posso mandar alguém embora em tom de mijada? Vai dar vontade de voltar na semana que vem? Vai dar vontade de estudar? Não vai dar vontade nenhuma. Todos nós precisamos fazer leituras edificantes, construirmos o nosso universo, o nosso contexto para um astral positivo. Mas a mensalidade está atrasada, todo mundo tem que pagar em dia. Vai funcionar? Não, então inverte, né? Primeiro lá no começo reúne todo mundo, faz uma reunião para isso, organiza, separa, trabalho é trabalho. A egrégora do final tem que ser positiva, que a gente limpou um monte de caca. E se a gente não trabalhou direito, o macaquinha ficou ali na rua esperando a gente, né? Então tem que sair bem, tem que sair positivo. Para o trabalho como um todo, então, quanto maior ou melhor a manutenção da egrégora que eu fizer, mais facilitado é o trabalho, certo? Quando o grupo trabalha com ancoramento de pretos velhos, caboclos, exus, já vi muito grupo, no meio do trabalho, começar uma confusão muito grande e os médiuns não conseguirem mais trabalhar. E tudo tem que pedir assistência para as pessoas que estão com as entidades incorporadas. Porque o próprio médium doutrinador já não está conseguindo com aquela energia do vulco-vulco, né? Se eu tenho uma egrégora de manutenção, abrir uma ficha, vou fazer um trabalho com o médico com aquela pessoa, não vai ser mais fácil para os comandos, escutar, aprender, entender? Não vou reduzir o trabalho do astral? Porque se é para terceirizar tudo, e a maioria das pessoas terceirizam, né? Manda a ficha no nome dos outros, manda a roupa dos outros, faz todas essas coisas. Se é para terceirizar tudo, a gente não sabe estudar. Terceiriza logo de uma vez. Diz, olha, atenção, pessoal do astral, a partir das 19 horas estaremos reunidos na rua tal, número tal, e esperamos que vocês trabalhem das 19 às 22. Combinado? Combinado. Dá para fazer isso? Não, né? Então a gente tem que trabalhar direitinho. Porque quanto mais foco e melhor a egrégora que a gente tiver no grupo, mais resultado, mais desenvolvimento, mais conhecimento é gerado, melhor é a nossa atividade, mais prazerosa ela é. No trabalho terapêutico, e daí a maioria das pessoas tem problemas com o trabalho, ele sai do grupo e vai para a terapia, porque a apometria aplicada dentro do espaço terapêutico não é a mesma apometria ritualística dos grupos, não é o mesmo espaço. A ferramenta, o bisturi, se assemelha, mas não é a mesma coisa, não tem incorporação, não tem uma série de elementos, é um trabalho complementar, assim como Theta Healing, barra de ácias e outras coisas que tem royalties, né? Só que a apometria nasceu free, livre, aberta, sem royalties. Quando a gente vai para o espaço terapêutico, a apometria também serve para a gente trabalhar a construção da egrégora, também serve para a gente fazer a despolarização do inconsciente do nosso cliente,
E também serve para trabalhar pontos de apoio e a criação de novas âncoras dentro do elemento cerebral dessa pessoa. Só que para tudo isso eu preciso manter uma egrégora, eu preciso manter uma sensorialidade harmônica. Alguém vai fazer desobsessão dentro do consultório terapêutico usando a apometria? Só se for louco. Tem alguns que fazem. Tem vários loucos, né? Tem vários loucos. Mas serve para outras coisas. Serve como ferramenta, como instrumento. Tu não vai usar um bisturi para fazer uma cirurgia dentro de um consultório. Tu vai fazer a cirurgia lá no hospital, com apoio de equipe, enfermeiros, todo o processo, né? Agora, uma berruguinha, dá para cauterizar no consultório? Dá. Uma berruguinha dá. Desdobrar um corpo, fazer um comando para que aquela pessoa possa ser trabalhada no astral, dá para fazer? Dá. Né? Então, esse processo de egrégora, ele também precisa construir para quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho. Para separar as ferramentas e entender que o trabalho é diferente de um espaço e do outro. Uma pergunta. Oi? Fiquei na dúvida. Claro. Imagina eu desdobro alguém e não tenho essa consciência que eu desdobrei esse sujeito e eu esqueço de acoplar ele. Daí tu está sendo irresponsável. Isso, exatamente. Né? Tem que ter um cuidado. Exato. Mas uma das leis é, você desdobrou, o corpo vai voltar. Então, é uma lei da apometria. Se eu te desdobrar agora e esquecer de te trazer de volta, tu vai voltar. O problema é o que tu vai fazer até voltar. Né? Daí a gente está entrando na ética de responsabilidade. Né? Isso é um outro aspecto. Então, assim como num grupo pode acontecer da pessoa desdobrar e a pessoa, né, ir além, num aspecto terapêutico a coisa pode acontecer também. Vai da ética e da responsabilidade de quem está aplicando a ferramenta. Assim como tu pode fazer um desdobramento, não vou chamar de desdobramento, mas um caminho, um percurso de Theta Healing e dar comandos que são irresponsáveis. Né? Então a ética e a responsabilidade ela tem que estar presente sempre. Quando a gente começa a pensar em criação de realidade sensorial, a gente está falando da construção de uma egrégora que acaba construindo muitas vezes um espaço propício para esse trabalho ser realizado. Quando a gente fala, por exemplo, na nossa casa, e daí ao longo do dia muitas pessoas falaram, né? Tem um hospital acoplado, tem uma nave acoplada. Por que o meu espaço, o meu quadrado aqui, não pode ter sido preparado astralmente para o trabalho? Por que eu tenho que desdobrar todas as pessoas e deixar todo o trabalho para o astral? Se eu trabalho meu espaço astralmente, todas as pessoas já ficam propícias a não saírem desse espaço. Quando eu faço o desdobramento dessa sala, ajusto ela para todo mundo estar na mesma frequência, a leiteira, o fogão aceso, tudo isso começa a virar um segundo plano. Por quê? Porque a gente começa a contar para nós mesmos a história de que nós estamos num espaço diferente, uma ritualística diferente. E começamos a preservar, a blindar a nossa energia, o nosso ectoplasma, para que ele possa ter utilidade de trabalho. Quais são as âncoras de criação de realidade sensorial? Visão. A visão a gente pode trabalhar através da iluminação. Então eu vou dizer que o nosso lugar é um lugar sutil, lindo, maravilhoso, supralumínico, do alto astral. E o espaço é um breu. Tem uma só velinha e 10 incensos ao redor. O cara que está trabalhando, ele vai lembrar que ele está no espaço supralumínico, ultraluminado? Não, ele vai lembrar que ele está num lugar com uma velinha e parece um breu. Então, a iluminação faz parte do ambiente astral que eu quero construir. Mas eu posso, então, construir isso somente no astral. Ok. Só que o cara que se dispersou, como é que ele vai voltar? Imagens. As imagens que a gente coloca ao redor. Eu quero que a minha casa esteja ancorada na tal entidade, em tal hierarquia. Só que no espaço todo tem outras imagens, outros espaços. Então as imagens ajudam a constituição de visão. Eu quero que todos sintam que estamos em meio à natureza. Não tem uma janela e só ar-condicionado. Coloca pelo menos uma fotinha de uma natureza. Né? São âncoras que a gente precisa utilizar para a pessoa se sintonizar. E a indução. Eu posso induzir o indivíduo a ter imagens mentais. Só que ela precisa ser segurada depois da indução por elementos no físico. Porque senão eu vou ter que ficar repetindo a indução ao longo do trabalho. Isso vai ser cansativo.
Audição, os sons, todos os sons, todos os barulhos trabalham a nossa egrégora. Então vem lá a pessoa com toda amorosidade, com um mantra lindo, e vamos nos deslocar agora para o espaço da natureza, onde trabalharemos com a nossa egrégora divina, recebendo o amparo dos orixás da natureza, dos caboclos. E do lado tem uma fábrica, uma fundição. Em quanto tempo essa pessoa vai sair desse estado de indução? Quase que instantaneamente. O que significa que eu estou colocando aquela pessoa no espaço onde ela automaticamente vai desconstruir. E o trabalho de desdobramento que eu fiz com ela, o mental dela vai fazer e vai puxar de volta. Então eu tenho que ter noção que os sons do ambiente vão importar. Eu tenho que lidar com eles. Eu tenho que usá-los ao meu favor. Os mantras é a mesma coisa. Vamos fazer um trabalho de limpeza e desobsessão. E daí todos os mantras são tem uma quantidade de energia suficiente para destruir ou dissolver alguma coisa? Não, eu preciso de mais energia, eu preciso de algo com mais ritmo, certo? E a indução também. Eu posso pedir que as pessoas imaginem o barulho de cascatas, né? Mas eu preciso manter isso com os elementos do físico. Olfato, construção através de aromas. Então, incensos, os aromas, os bichos, os borrifadores. Eu vi que ali na lojinha tem borrifador de 7 ervas, né? Por exemplo, é um dia de limpeza. A gente vai trabalhar com a energia dos pretos velhos. Que coisa melhor do que o cheirinho de 7 ervas? Para manter a energia, para fazer com que todo mundo esteja no mesmo ritmo. E a indução também, o tato, o conforto e as vestimentas, e daí vai ter casas que vão ter regras rigorosíssimas para o vestimento. Daí não tem calefação, não tem ar-condicionado, e a pessoa está em Caxias do Sul com um casaquinho, uma camiseta e um moletom, porque é o que a casa oferece. Dia 15 de julho, vai estar batendo o queixo. Para onde é que essa pessoa vai? Ou para o umbral ou para a estratosfera. É um dos dois lugares, mas ali ela não vai ficar, porque ela vai estar batendo o queixo. Então o conforto faz diferença na minha construção mental, faz diferença na limpeza do meu ectoplasma, na minha doação de energia, e faz diferença no meu quantum energético que eu disponibilizei para ser doado. As vestimentas, então, o nosso conforto está apertado. Tem gente que quer vir lindo, sexy e sensual para a reunião, né? Daí coloca aquela calça apertada, que fica as mochupinhas saindo para fora, né? O sapato que comprou novo, que ainda está apertando no pé, e a blusa que é do ano retrasado, porque não teve dinheiro para comprar, você pode usar a camiseta do local de trabalho e ela está apertando embaixo do sapato, né? Tem conforto essa pessoa? Vai conseguir se concentrar? Não. Vai doar o ectoplasma limpo? Não vai. Os sentidos dela estão alterados. Mas isso não faz tanta diferença no trabalho. A curto prazo não faz, mas a longo prazo vai acumulando. E daqui a pouco aquela pessoa vai sentir que aquele ambiente não é mais para ela, e a gente começa a perder trabalhadores bons. Precisamos prestar atenção nesses elementos. Para a manutenção da realidade que a gente constrói, é só o que a gente já falou, para o acúmulo e o gasto energético, eu preciso acumular energia e eu preciso ter um gasto energético específico. Se a sensorialização é muito ruim e eu preciso ficar me mantendo mentalmente o tempo todo, a sensação de desgaste físico é gigantesca no final do trabalho. Se eu tenho que ficar aturando um barulhinho chato, um cheiro terrível, um colega incomodativo, meu gasto energético por ter que me esforçar mais para me concentrar é bem maior. Logo eu acumulo menos energia, logo eu sou menos eficiente, logo o resultado do trabalho também é menos eficiente. E aqui um fator primordial da apometria grupal, que é a sincronicidade. Se nós não estivermos no mesmo ambiente, nós não estaremos síncronos. E o mesmo ambiente é composto da realidade material e dos nossos planos astrais internos. Eu preciso
fazer com que eles estejam na mesma frequência para todas as pessoas. Porque, afinal de contas, nós temos planos astrais internos e externos, com todos aqueles hologramas, realidades e identidades internas. Elas precisam estar sintonizadas e no mesmo clima que todo mundo. Senão, não rola a tal da sincronicidade. Senão, não adianta dizer, vamos lá, galera, concentrando, vamos fazer uma limpeza para afastar esses obsessores, todo mundo concentra, vamos doar energia na contagem de 5 a 1. Se eu não tiver com todo mundo no mesmo plano, por mais que eu conte, a doação não vai ser síncrona, porque ela não vai ser feita na mesma frequência energética. Isso faz toda a diferença. Então eu vou doar uma energia num tempo, ok, mas eu vou doar energia para o meu leite que está lá esquentando, para o meu filho que não arrumou o quarto, para o vizinho que bate na mulher, e cada um vai enviar energia para um lugar diferente. Isso é sincronicidade? Não. Então eu preciso organizar as pessoas para ser espaço síncrono. Contraproducente. Contraproducente. Como que a gente faz isso então? Ambientação. A gente precisa pensar no ambiente onde a gente está construindo esse processo. Dá para fazer a apometria em qualquer lugar? Dá, desde que eu me planeje, eu pense, eu faça de forma organizada. Eu posso eliminar barreiras, eu posso eliminar estímulos contraproducentes, eu posso eliminar energias deletérias, mas eu tenho que me planejar. Outra coisa, eu preciso ter um roteiro para essa reunião. Quem já foi numa reunião de trabalho sem pauta? Decide alguma coisa? Só com a próxima data da próxima reunião para decidir o que não foi decidido nessa reunião. Então a reunião tem que ter um roteiro. Porque se não tiver roteiro, as pessoas não vão saber o que fazer. Se elas não sabem o que fazer, não tem sincronicidade, então tem que ter um roteiro. Ah, mas meu roteiro tem que ser o A, o B ou o C? É o teu roteiro, é a tua forma de fazer, é a tua forma de gerar essa sincronicidade. Se é a apometria do amor, se é a apometria que vai utilizar o espaço de luz, se é a apometria pura, se é a apometria... Não importa. O teu roteiro precisa existir. E dentro desse roteiro tem que ter uma forma de manutenção ritualística. O ritual do trabalho precisa ser mantido. Porque é na ritualística que a gente repete as coisas, e é na repetição e dentro do espaço de conforto que a gente consegue acumular mais e mais energia. Então eu tenho que manter esse ritual. Eu não posso fazer um trabalho hoje de um jeito com o roteiro, semana que vem eu mudo o roteiro todo. Na outra semana eu mudo o roteiro de novo, na outra semana eu mudo o roteiro. É ter roteiro? Não é ter roteiro. Então, eu preciso manter essa ritualística, eu preciso manter esse processo. Isso significa que eu não tenho inovação, eu não tenho melhorias, eu não tenho coisas que vão entrar para isso? Não! Significa que eu vou manter o ritual acontecendo e quando for para oxigenar, eu vou oxigenar, só que vai ter uma lógica para isso acontecer. Não vai ser o Léo, do tipo, hoje não veio aquele médium-chave que faz sempre o processo todo de nosso trabalho, então hoje nós vamos, ao invés de fazer um trabalho apométrico, vamos fazer um trabalho de doação de energia. Mantive ritualístico? Não, é outro trabalho, que seja usado em outro horário, em outro espaço, porque a gente combinou com as entidades astrais que elas estariam ali para fazer um trabalho específico. Né? Então a manutenção da ritualística tem que acontecer. E daí a definição, porque a gente gosta de definição, isso não significa que é uma nova apometria, é só uma lente, é só um filtro. Vocês podem ir para a praia com óculos escuro, fumê, rosa, laranja, azul, verde. Vai continuar chamando de óculos escuros, certo? Isso é só uma lentezinha rosa que a gente colocou. A apometria sensorial é a utilização de técnicas sensoriais e âncoras hipnóticas através de comandos e impulsos apométricos para a construção de egrégoras e facilitação do trabalho de apometria. Não é uma nova apometria. O objetivo não é um novo tipo de trabalho, é só trazer luz e atenção para algo que a maioria das vezes a gente coloca em segundo plano, que é a nossa sensação de estar. A maioria dos espiritualistas gostam de dizer: eu não sou fulano, eu estou fulano. Eu não concordo com essa afirmação, porque tu tem que ser afirmado, senão tu não consegue construir a realidade. Mas tudo bem, já que você está fulano, então esteja por inteiro.
esteja se sentindo pleno no seu principal instrumento de trabalho e gere mecanismos plenos para a atuação do teu próximo em sincronia com as tuas ideias e com os teus sentimentos, certo? É isso. Obrigado a todos. Agradecemos ao André pela excelente palestra. Temos alguns minutos para perguntas da plateia. Eu gostei muito desse foco porque estava aqui no Jardolino, a gente tenta há alguns anos já implementar, porque a gente vem como casa espírita, a gente tem muito aquilo de que tem que ser simples, tem que ser o mais simples possível para demonstrar humildade. E na verdade eu vejo muito do que tu mostrou, que a gente acaba nessa humildade atrapalhando até o trabalho, né? Então, não ter um ar-condicionado, não ter uma iluminação ou não ter uma cadeira que dê para sentar, porque é uma casa que não pode ostentar, entre aspas. E às vezes a gente vê que daí esse espaço pode ser preenchido em outros lugares que não precisaria ser assim, por causa dessa falsa humildade. Então, só queria dizer que gostei muito de ver isso no encontro de econometria, porque eu acho que sim, faz muita diferença. Acho que a gente precisa de ativar todos os sentidos para a melhora do consulente-paciente. Sempre com ressalvas, porque a gente pode fazer sim muita besteira, com ativação de qualquer sentido, ou com utilização de técnicas de persuasão na pessoa que está recebendo atendimento, né? É muito fácil fazer caca aí nesse atendimento, mas como casa eu acho que sim é necessário. Então, meus parabéns. Obrigado. E uma das coisas que é importante, essa questão da humildade, ela existe no tratar, né? A gente é humilde no tratar. Na nossa casa, quando a gente pode ter conforto, existe diferença entre ostentar e ser limite. E ser humilde, né? Eu posso ser humilde dentro de um conversível, eu posso ser humilde dentro de um fusquinha. Eu posso ostentar dentro do conversível, eu posso ostentar dentro do conversível. Então, a humildade, ela está relacionada com a forma da gente agir. E essa casa, por exemplo, tem vários confortos, e ela continua sendo humilde, né? Não tem nada de ostentação aqui. Então, esse aspecto da gente poder ter um conforto e humildade, ele existe. Uma das provas que isso existe é a prova de Jardolino Ramos. Esse espaço, essa sala é extremamente confortável, né? E que sirva de exemplo para várias outras casas que daqui a pouco tem medo de olhar para elementos que são da tecnologia, são espaços do conforto humano, justamente por fazer essa reflexão de que se eu tenho algo, eu não estou sendo humilde. Eu vou ter um ar-condicionado aqui, mas o cara que vem para assistência não tem ar-condicionado em casa. Que bom que ele tem aqui, né? Que bom que ele tem aqui nesse espaço. E eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer para a vida, de uma certa forma. A forma como a gente lida com o material, e não a forma como a gente lida com o nosso material. Mais alguma pergunta, nosso palestrante? Eu gostaria de lhe parabenizar com a magnífica palestra, trazendo nossa maior consciência, né? Estarmos plenos, estarmos conscientes e estarmos em sincronicidade. Foi mencionado na sua palestra essas questões, principalmente do olfato. O olfato é o primeiro autossentido da qual nós desenvolvemos ainda no ventre uterino. Então ele está muito ainda instintivo, interno e nem sempre consciente, nós percebemos, né? Muitas vezes a gente diz, esse negócio não está me cheirando bem. Então nós temos essa percepção que é mais inconsciente. Magnífico. E a questão da própria glândula pineal, né, a qual a gente chama de GPS, glândula pineal sensorial. Então, muita gente aprender também que é a nossa via de entrada do espiritual para os nossos pensamentos, sentimentos e percepções, nesse nível de vibração. Parabéns, adorei muito a sua palestra, temos muito ainda aqui a ampliar. Gratidão. Comentei com o Fábio, uma das coisas que me chamou a atenção,
tu comentaste a questão da indução e tu fez um ritual, no caso aqui, né, uma meditação, e me lembrou muito, e o meu sentimento, né, minha experiência sensorial me remeteu muito ao desdobramento. Você alinha chakras, você energiza, né, dá os pulsos, né, então a gente usa o estalar em alguns momentos, contagem. Então, muitas vezes a gente discute se é Deus, se é Jeová, se é Alá, mas a ideia primordial é a mesma, né? O resultado, a busca do resultado é a mesma, uma melhor egrégora, uma harmonização, né? A gente usa muito na terça-feira, que a gente faz as palestras. Após a palestra, em vez do passe, né, existe o desdobramento coletivo, e muitas pessoas não conhecem, né? E como faz bem, porque muitas vezes é um momento que, mais do que o toque, mais do que o passe, às vezes a pessoa, como se estivesse sendo passiva, recebendo a energia do passe, que ela é muito boa, né, por sinal, mas que o desdobramento parece que faz com que a pessoa também não deixe de ser passiva e reaja, né, e seja ativo. Então, remeteu muito bem, foi muito bom. É o desdobramento em si. A diferença é que a gente coloca umas firulas na volta para já ajudar na indução, né? Então eu poderia fazer os estalos com os dedos ou usar o pin, é a mesma coisa. Só que as firulas que a gente vai colocando são âncoras, e essas âncoras ajudam ainda mais a pessoa. Porque muitas vezes a gente vai ter um espaço onde eu desdobrei, a pessoa está desdobrada, mas ela não está se sentindo desdobrada. E as âncoras entram justamente para a gente poder gerar essa sensação nela de mudança de estado emocional e físico e tudo mais. O desdobramento coletivo inclui essas mentalizações. Exato. Vai funcionar como âncora no mental dela, mas acaba acontecendo no astral. Exato. Exatamente. Esse é o objetivo. Uma pergunta interessante, eu tinha até me esquecido pelo tempo, foi logo no início. Talvez por eu ser gremista não consiga, mas realmente todos os teus toques eu senti a vibração exatamente nos chakras correspondentes. Não consegui sentir no básico. Fiquei curioso, porque eu não consegui, porque talvez seria vermelho. Então vermelho para mim não existe essa cor, nem sei como é que ela é. Não, mas fora da brincadeira, talvez pela surpresa do toque, talvez seja pela surpresa do toque, né? Mas muitas vezes, por exemplo, quando eu conheci o passe cromoterápico, eu não conseguia perceber o vermelho. Então eu gostaria de uma explicação, se foi pela surpresa, ou por ter dificuldade com o chakra genésico básico, né? Ou por quê? Muitas vezes a gente vai começar um processo de alinhamento e a gente não tem as primeiras sensações porque o chakra está muito adormecido. Nosso chakra básico é a principal conexão com a energia telúrica, a energia que vem da Terra. E muitas vezes a gente, por andar de calçado demais, por sentar em coisas de plástico, todo esse processo vai bloquear a entrada energética. Então, se o fluxo de energia não é tão grande quanto a gente possa sensorializar, o corpo muitas vezes não vai fazer essa leitura, essa interpretação. Então tem um desdobramento, mas o corpo não sente. Eu estou com problema nos pés, muita dor, talvez seja exatamente. Pode ser justamente essa relação. Mais alguma questão? Duas. Então, sem mais perguntas, agradecemos muito. Disse que eu sou pisciano, por isso. Então, agradecemos muito pela sua palestra. Agora convidamos o Fabiano Pizeta, presidente da UGEA, para entregar uma lembrança.